os psicofármacos utilizados para essa finalidade. E hoje, então, nós vamos tratar, né, da questão que envolve a demência em uma faixa etária, né, diferente da que a gente viu nas aulas passadas, né? Porque a esquizofrenia está muito ligada à questão, né, de se manifestar, né, durante o período mais jovem. Nós vimos, né, que a questão diferente, né, a prevalência é maior, né, entre 25 anos, em média, e hoje, então, nós vamos, né, verificar a questão, né, da doença de Alzheimer, que acontece, né, em sua grande maioria e frequência, com as pessoas, né, acima da faixa dos 60 anos. Existe toda uma questão de uma predisposição genética para esse evento e para esse acontecimento, né, e existe, né, toda uma terapia farmacológica, né, que pode ser empregada de forma quase que paliativa, né, frente às questões, né, que se apresentam aos pacientes acometidos por esta doença. Então, né, vamos abordar, então, né, essas situações todas, entender, né, o processo fisiopatológico envolvido, né, no desenvolvimento da doença de Alzheimer e quais seriam, então, as medicações, né, hoje disponíveis para, né, melhoria, né, das condições clínicas dos pacientes que estão acometidos, né, por essa situação, né? Bom, então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, né, para a gente, então, iniciar a nossa aula de hoje e, né, então, iniciar, né, essa parte, então, correspondente ao tema que nós temos hoje, né? Bom, então, né, só fazendo aqui o compartilhamento final, então, hoje, então, a nossa aula é sobre a psicofarmacologia, então, envolvendo, né, as questões da doença de Alzheimer, né, e, né, temos aí como objetivos, né, para a aula de hoje, né, a seguinte questão, né, a situação envolvendo, né, o princípio de ação dos psicofármacos para a questão do Alzheimer e, né, também as particularidades envolvendo, né, a questão da doença de Alzheimer e, né, o manejo, né, as formas, né, de manejar essa condição clínica, incluindo uma situação muito semelhante que a gente viu na parte da esquizofrenia, que está relacionado à parte, né, de autonomia do paciente. Da mesma forma que na esquizofrenia, né, o paciente não tem, né, por muitas vezes, né, consciência do seu estado e, né, tem, né, a parte de delírios que o impeça de compreender, né, o que está se passando com ele. No Alzheimer, né, é a mesma situação, com um pouco mais de complicação, porque você não tem flutuações, né, entre consciência e comportamento de demência, né? O que faz, então, que seja necessário, né, a presença, né, muito constante de cuidadores, né, que talvez seja a parte mais delicada quando envolve a questão, né, do tratamento do Alzheimer, o que inclui, né, o cuidado devido com as medicações, né, utilizadas e empregadas para esse fim. Então, né, vamos ter hoje também o storytelling, né, então vou contar aqui para vocês uma história baseada em fatos reais, né, da época que eu fazia, né, minha residência multiprofissional lá em Florianópolis, né, no Saco Grande, que é o seguinte, né? Vou chamar ele de senhor Joaquim, né? Não é o nome verdadeiro dele, mas na época, né, isso já há 16, 17 anos atrás, ele era um viúvo de 82 anos, né, que residia com uma de suas filhas, né? Filha esta que era casada, né, e tinha 4 filhos também. Então, no mesmo ambiente, no mesmo lar, né, daí já podem já meio que visualizar um possível genograma aí, né, que aí, então era um paciente, né, que tinha, né, uma idade considerada avançada, já morando com uma das filhas, né, juntamente com seu genro e 4 netos, do qual, né, a família então era o responsável pelos seus cuidados, né, uma vez que os demais filhos, né, não moravam na mesma cidade, Florianópolis. E, né, estava em uso de uma medicação para Alzheimer, né, chamada rivastigmina. Daí, nessa situação toda, percebe-se, né, que frente ao quadro de incapacidade que o Alzheimer apresenta, né, ele não teria, né, suas condições, né, cognitivas para um autotratamento, né, e certamente, né, precisaria, né, da presença de uma cuidadora.
Então, no caso, a cuidadora, né, é de caráter informal, como a gente viu na aula passada, né, tem os formais e os informais. Tem famílias que conseguem, né, custear, né, a presença de um cuidador, e tem famílias que, por uma questão socioeconômica não favorável, não conseguem, né, ter, então, né, a capacidade de ter, né, esse tipo de investimento. Então, no caso, é a filha que abandonou, inclusive, o trabalho para dedicar-se exclusivamente aos cuidados do pai, né, dos filhos e também da casa. Então, era uma senhora que tinha uma certa carreira, né, no magistério, era professora, mas frente à situação que o pai se encontrava, né, e a falta de apoio dos demais irmãos, né, ela aceitou, né, esse compromisso, né, de cuidar, então, do seu pai. Então, o paciente tem Alzheimer, né, que se encontra em grau avançado, prejudicando sua capacidade de comunicação, locomoção e alimentação, bem como executar outras atividades. Então, apresenta uma característica muito comum, né, na questão do Alzheimer, né, que é um embotamento afetivo, né, essa dificuldade de comunicação. Envolve uma questão também de locomoção, né, que aí tem a ver, né, com a questão da fisiopatologia de uma forma ampliada, e também uma questão de alimentação, que também está ligado, né, ao processo fisiopatológico estabelecido e se estende a outros sistemas e não apenas o sistema nervoso central, né. E tinha, então, né, dificuldade para exercer pequenas funções, né, que lhe cabiam, né, em função da idade, e também apresentava o comportamento de demência, o comportamento bizarro, com, né, perda da memória recente, né, e acesso a memórias mais antigas, o que deixava ele confuso e até mesmo incapaz de reconhecer a própria filha, né, e os netos, né, e as pessoas que conviviam no seu ciclo mais próximo, né. E um problema que ele apresentava é que não dormia, ficava a noite inteira, às vezes, tendo, né, esse comportamento, né, denominado também de comportamento bizarro, né, do qual gerava muito estresse para a família e principalmente para a filha, né, que tinha essa incumbência de ser a cuidadora, né. Com a falta de alimentação, apresentou quadros, né, de desnutrição, apresentou também edema e, como já mencionado, né, perturbação do sono, que era o grande problema que enfrentava essa família, porque não conseguiam descansar, porque ele falava alto, né, queria fazer certas coisas, né, queria abandonar a casa, achava que estava num local que não era a casa dele, que estava preso, perseguido e outras coisas mais, né. Bom, então esta é a realidade, né. Daí então foi identificado dois problemas principais, né? Um relativo à medicação, que parecia não ser efetiva, e talvez, né, a presença, né, de uma comorbidade junta, que seria a questão da insônia no paciente, né? E claro, e obviamente, né, toda a situação, né, levava a uma sobrecarga da cuidadora, né? Que provocou, né, a inclusão dela nesse estudo de caso, né, que a gente até publicou com um formato de artigo, né, um tempo atrás, né, a fim de analisar a repercussão, né, desta demência no contexto familiar e, né, as dificuldades que ocorrem quando se tem, né, problemas de uma medicação não efetiva para uma questão de transtorno mental em que o paciente não tem, né, a sua autonomia para o tratamento, para relatar as dificuldades, para perceber as dificuldades e recai, né, sobre uma terceira pessoa de fazer estas questões, né, essas observações e essas ações, né. Então, no momento que foi realizado, né, essa intervenção na época, né, o problema de saúde do paciente Joaquim, né, era principalmente esse distúrbio do sono associado à questão, né, das suas demências, né? E sendo que o ajuste do medicamento da dose, né, era o grande desafio para o sucesso da terapia em função de uma idade avançada. Aí entra aqueles conceitos que a gente viu, né, desde o começo, né, na disciplina, que é a questão da farmacocinética, né, o que o meu corpo faz com o medicamento. Se eu tenho já uma certa idade, 82 anos é uma idade já considerável, né? Você tem já uma certa falência do fígado e uma certa falência dos rins também, que dificulta principalmente a eliminação dos fármacos, né? O que talvez pudesse estar causando, né, esses efeitos adversos de agitação, insônia e também ter uma certa influência, né, sobre a questão relativa, né, à não eficácia, né, na questão de um comportamento mais adequado do paciente. Daí, então, para os distúrbios do sono, em função, né, da questão da própria idade do paciente, da debilidade hepática que ele apresentava, né,
e que isso impossibilitava o uso, por exemplo, né, de um benzodiazepínico, que a gente estudou lá no começo, foi prescrito, né, um antidepressivo que apresentaria, né, uma função de causar sono, né, que é o uso que a gente já fala off-label, né, não é o uso principal, mas um efeito diverso que acaba se beneficiando. A amitriptilina é um medicamento que tem, né, a gente estudou, né, que é um antidepressivo tricíclico, inibe não seletivamente, né, os neurotransmissores, a recaptação de neurotransmissores, então ele não é específico para, né, para a serotonina, como a fluoxetina, e, né, tem um efeito secundário, que é comum em vários antidepressivos, que é a questão, né, de ter uma interferência em receptores colinérgicos, né? Então, o que acaba acontecendo, né, com a amitriptilina? A amitriptilina, então, ela tem essa função de ser um antidepressivo, mas ela também tem uma função de ser anticolinérgica, ou seja, ela bloqueia a atividade da acetilcolina, né? Então, a acetilcolina, ela tem um efeito, né, na questão principal, né, de vigília e atenção, e realmente, quando você tem um bloqueio da atividade colinérgica, né, você entra em sono. Um exemplo clássico de uma ação anticolinérgica que faz a gente dormir, inclusive, é o uso, por exemplo, de certos antihistamínicos, né, como polaramina e até mesmo a loratadina, que quando a gente está com uma alergia e usa principalmente o polaramine, a dexclorfenamina, dá um sono como efeito diverso, né? Que às vezes pode até prejudicar, né? E até impulsionou o desenvolvimento de novos, né, fármacos que não tivesse esse efeito. Então, realmente, né, você bloquear a atividade colinérgica, né, usar um anticolinérgico, um antagonista colinérgico, você provoca sono. O outro exemplo é o Dramin, né, que é um medicamento para enjoo que tem gente que usa para dormir, inclusive, né? Então, foi uma tentativa, né, foi uma estratégia que o médico encontrou de usar uma medicação que tivesse um efeito secundário que pudesse produzir, né, sono no paciente e fazer com que a família descansasse, né? Bom, só que aí, né, quando iniciou o tratamento com a amitriptilina, a cuidadora observou que esse medicamento causava uma sedação excessiva, né? O senhor Joaquim não levantava mais da cama. Aí ela ficou preocupada, né? O pai dela, né, já não estava nem mais reagindo, né? Era o dia inteiro deitado na cama e ela, como filha, né, não aceitava que seu pai ficasse sedado, né? Não era solução para ela, né? Daí, então, dia e noite sedados, né? Não podendo, né, interagir e nada mais, né? Do qual, então, isso gerou uma queixa pela cuidadora, né, com a equipe de saúde, para rever a questão do uso desse medicamento, né? Porque, para ela, né, no entendimento dela, estavam sedando o pai dela e isso não era o correto, né? Então, era para ter um tratamento mais digno, né, para o pai dela, no caso, né? Daí, então, né, fizeram, então, a redução do medicamento, né? Pediram para partir o comprimido para usar 12,5 miligramas, metade, né? Só que aí, vamos dizer que deu o contrário, né? Não deu efeito algum, né? O senhor Joaquim voltou a ter suas crises à noite e gerar, né, todo esse desconforto em função da sua doença, né? É, que se expressava muito à noite, né? Então, o medicamento não fez efeito, né? Então, o anticolinérgico foi insuficiente na dose pela metade. E ficou uma situação que não sei tinha o que fazer, né? 25 era de mais, 12,5 era de menos. E, além disso, o paciente, né, nessas questões de desnutrição, problema gástrico, entre outros, se queixava muito de acidez estomacal e foi prescrito, né, para ele, quando ele ainda tinha uma sanidade, né, razoável, o medicamento omeprazol, né, que vocês devem conhecer, já devem ter utilizado, né, que é um medicamento chamado inibidor da bomba de prótons, que inibe a secreção ácida, né? Que permite, então, né, que você não tenha agressão da acidez do seu estômago à parede estomacal. Porém, um detalhe importante, né, é que ele está há exatos 6 anos usando essa medicação. São 6 anos usando o omeprazol. O que é considerado tempo demais, porque o omeprazol, gente, não é para uso contínuo, exceto situações, né, em que você use, por exemplo, um coquetel de fármacos, como para HIV, que realmente agride muito o estômago, né?
Fora as situações, né, você tem que agir na causa e não ficar remediando, né, um efeito. Então, é a situação dessa família, né? Então, nós temos uma família, temos, né, 6 pessoas morando, né, no mesmo local, né? 7, na verdade, né? São 4 filhos, um marido, esposa e o pai da esposa. Ele tem Alzheimer, tem comprometimento, né, das suas atitudes, principalmente à noite, usa uma rivastilimina que não está sendo efetiva, no caso, foi tentado o uso de um antidepressivo para fazer eu dormir, mas ou dorme demais e a metade faz com que ele não durma, e, né, toda uma situação que gera um desgaste muito grande, né, principalmente para a cuidadora, né, que tem que administrar as questões familiares e ainda, né, administrar a questão da saúde do seu próprio pai. Bom, então tudo isso que o senhor Joaquim apresenta, né, na realidade foi descoberto, né, pouco mais de um século, né, mais precisamente em 1906, né, então temos quase 120 anos, então, né, dessa definição de Alois Alzheimer sobre a questão, né, de uma alteração histopatológica, isto são tecidos, né, e patológicas, mudanças das funções fisiológicas esperadas, né, do qual, então, ele conseguiu associar uma neuropatia que existe, né, uma neuropatologia que existia, que era caracterizada pelo comportamento bizarro, demência e atitudes de risco, associado com questões, né, dificuldade de alimentação, entre outros efeitos secundários, no qual, né, na época se acreditava que eram até coisas sobrenaturais que aconteciam, mas foi graças a Alzheimer, né, que conseguiu provar, né, que se tratava realmente de uma degeneração de áreas do cérebro, ou seja, o cérebro perdia massa. Então, né, pessoas com Alzheimer apresentam, então, uma condição de, com o passar dos anos, principalmente a partir de 60 anos, perder massa cerebral. O cérebro fica menor, vamos assim dizer, né? Tem menos renovação do seu tecido, ele vai se deteriorando e, consequentemente, perdendo, né, algumas funções, como liberação de alguns neurotransmissores. Daí o conceito, né, que nós temos atualmente sobre Alzheimer, ou doença de Alzheimer, né, que assim foi batizado pela descoberta de Alois Alzheimer, é uma doença que é considerada a forma mais comum de demência, né? Do qual, então, demência se refere, né, à palavra latina que vem de dementia, que refere qualquer deterioração mental. Então, não somente física, mas principalmente cognitiva, né? Aí vale separar a questão, né, de deficiência intelectual e deficiência cognitiva, né? Em algumas situações, né, como o transtorno do espectro autista, você pode ter deficiência intelectual, que não quer dizer que a pessoa é incapaz, ela tem dificuldade de aprendizado em algumas áreas, né? Tem pessoas do espectro autista que, pelas sensações que apresentam, têm dificuldade de entrar na água e aprender a nadar. É uma deficiência, né, intelectual que ela tem, mas consegue pensar, agir, fazer várias coisas, mas em uma área específica apresenta uma dificuldade de aprendizado, mas sabe o que acontece no mundo e interage como, né, se espera. Já a deficiência cognitiva é como a gente viu na esquizofrenia, né? Você perde a capacidade de entender o mundo, de relacionar com o mundo, e você, né, simplesmente se coloca até em risco, né? E tem uma dificuldade muito grande de ter, né, questões, né, de relacionamento com as pessoas, porque você realmente tem um comportamento fora de um padrão esperado. Então, essa deterioração mental que é falado na questão do Alzheimer, né, afeta principalmente a questão cognitiva, né? E a demência, né, é um termo bem genérico, né, hoje caiu muito em senso comum, né, mas as definições clínicas referentes, né, à questão da demência clínica propriamente dita se refere a uma deteriorização de habilidades também intelectuais adquiridas, né? Então há um prejuízo intelectual também, né? Então ter deficiência intelectual é uma coisa, ter deficiência cognitiva é outra. O avanço de problemas cognitivos pode afetar a parte intelectual. O que você era capaz de fazer, você não consegue mais executar. Você tem perda de aprendizado, não uma deficiência, na verdade é uma perda, né? Você fazia e não consegue fazer mais. Comprometimento da memória, que no caso do Alzheimer, né, é o ponto mais crítico que existe, porque, primeiro, é um sinal de alerta. Quando você começa a ter problemas de memória, né,
que não é diferente de esquecimento, tá, gente? Porque o esquecimento ele pode ser uma falta de organização na sua vida, né? Eu não sei onde está a chave do meu carro, né? É porque você deixa em qualquer lugar, né? Mas depois você acha, né? E se você criar um espaço exclusivo para guardar a chave, como um chaveiro, pendurou lá, você sabe que está lá, né? Se organiza, se disciplina nisso e resolve. O problema, né, de você perder, né, a memória, que aí no caso mais patológico, é você, por exemplo, né, esquecer a panela de pressão ligada e ela explodir, né? Então é uma coisa diferente, né? Então você tem exposição a risco e em outras situações você tem, né, simplesmente falta de uma organização. E no caso, né, do Alzheimer, o que é predominante, né, é realmente a perda da memória, do qual, né, tem esse início de questões que você esquece, que são da sua rotina, que te expõem a riscos, né? Como sair de casa e não conseguir voltar para casa, que é uma questão de perda de memória, até, né, situações que se avançam, onde o que é mais afetado é a memória recente, né? Que fica numa região cortical do cérebro, né? Que vai se deteriorando mais rapidamente e a pessoa começa a acessar a memória antiga, que é o que gera o primeiro grande transtorno entre a família. Por quê? Né? Pelo fato de da pessoa não reconhecer mais as pessoas próximas, né? Recentes. Não reconhecer neto, não reconhecer a própria esposa, porque na memória dele ela ainda é jovem, né? Não reconhecer filhos, né? Achar que ainda pode fazer certas atitudes, né? Que não condiz mais com a idade física da pessoa. Então aí que começa as situações que envolvem, né, a questão do pensamento, né, abstrato comprometido e as alterações de comportamento. Não se consegue mais conviver com aquela pessoa porque ela simplesmente não lembra mais das pessoas, né? A memória se perdeu. E, né, juntamente com a deterioração de habilidades intelectuais, problemas de orientação, do qual, né, é um grande risco, né, a pessoa com Alzheimer sair pela rua, por exemplo, porque primeiro ela não reconhece o local, né? Segundo, ela acha que pode ser jovem, que pode fazer certas coisas, né? Muita dificuldade para lidar com a questão do dinheiro, né? Que aí envolve questões de orientação mesmo, né? De deficiência intelectual junto com a cognitiva, né? E muitas pessoas no início de Alzheimer, né? Que aí não conseguem ter um diagnóstico correto, né? Se envolvem em problemas financeiros, inclusive, né? Há situações em que a família precisa, né, fazer um processo de impedir, né, que a pessoa tenha acesso às suas finanças, né, porque senão gasta tudo. Então, é uma situação muito complicada, né? E o cerne da maior parte do problema é realmente a perda da memória recente, né? Você conviver anos com a pessoa, você admirar muito teu pai, né? Ou tua mãe, e de repente ele olha para você e pergunta: quem é você? Né? O que você está fazendo aqui, né? Você não é meu filho, né? E tal. Então, realmente gera, assim como também para algumas esposas, né? E para maridos também é difícil, né? Você conviver com a pessoa inteira e ele simplesmente olhar assim, não, mas né? Eu não casei com uma pessoa da sua idade, né? Minha esposa é mais jovem, né? São situações, né, que às vezes, né, gera um desgaste e às vezes realmente é muito estressante também. Então, a definição clínica, né, é uma situação, uma doença caracterizada pela perda progressiva da memória recente e acesso à memória mais antiga, né, que leva às situações que eu comentei. Além disso, né, o cérebro, quando visto numa necrópsia, né, apresenta uma atrofia, né, uma diminuição generalizada. E a perda neuronal específica de certas regiões, né, do hipocampo, mas também de regiões parieto-occipitais, né, e também frontais. É no hipocampo onde acontece uma parte do problema, e, né, e é nesse hipocampo, né, que tem uma produção mais específica de um neurotransmissor que é fundamental, inclusive para as questões, né, de atenção e preservação da memória. Digo preservação da memória e não aumento da memória. Então, né, o que nós temos, né? Temos aqui então um cérebro visto como normal, né? Então seria um cérebro perfeito, né? E aqui do lado, né, seria já um cérebro de uma pessoa com doença de Alzheimer, do qual nessa imagem de cima, comparando com o cérebro normal, a gente vê que, né, as ondulações ali se tornam mais evidentes, né? E num corte, né, transversal feito do cérebro, a gente vê que há uma redução da massa e mais espaços livres, né? Então aqui que reside todo o problema, e principalmente na região do hipocampo, que vai afetar principalmente quem? Né? Um neurotransmissor em específico. Que neurotransmissor é esse?
acetilcolina. Hoje, né, vamos falar, então, na questão psicofarmacológica, né, das ações relativas à acetilcolina e como aumentar a atividade da acetilcolina. Porque a diminuição, né, da acetilcolina, importante para a transmissão de impulsos nervosos, né, entre outras atividades, na região do hipocampo, é decisiva, né, para a questão de funcionamentos de, né, situações como atenção, vigília, memória, né, entre outras funções importantes. Daí, então, né, a acetilcolina é uma molécula bem simples, orgânica, né, que desempenha, então, além da função do sistema nervoso central, várias outras. Nós já vimos, inclusive, né, que na questão do sistema digestivo ela tem uma importância muito grande, porque a salivação depende muito da atividade colinérgica, que é a mesmo que a atividade da acetilcolina. E também estudamos, né, quando a gente viu os antidepressivos, que certos antidepressivos têm uma intensa atividade anticolinérgica que faz secar a boca, né, e que dificulta até o uso de prótese dentária, que é um problema que acontece no Alzheimer, né, devido à função de muitos serem idosos, né, e fazerem o uso de prótese também. Vimos também que os antidepressivos que têm ação anticolinérgica também, eles afetam a motilidade gastrointestinal, sendo muito comum alguns antidepressivos causar constipação. Nesse caso do Alzheimer também, né? Que é o que remete, né, àquela questão do storytelling apresentado inicialmente, que o paciente tem dificuldade nutricional, porque fica difícil se alimentar, né? Se você tem boca seca e, né, está com constipação, duas coisas acontecem. Primeiro, mastigar e ter sabor fica diferente, né? E é uma coisa complicada, dependendo do tipo de alimento, né? Se alimentar com a boca seca. E a constipação também contribui para uma saciedade, que não é a melhor possível, né? Porque os nutrientes já foram absorvidos, só não foi eliminado, né? E consegue ter um processo digestório adequado. Então, nos pacientes, né, com Alzheimer, o que acontece, né? A deteriorização mental, né, a perda de massa do cérebro, atinge a região do hipocampo e vai afetar principalmente a questão da produção da acetilcolina e as questões cognitivas que o paciente apresenta, né? Daí, então, né, característica principal passa a ser, então, né, seguinte: ações da acetilcolina fisiológicas agora. Então, vamos pensar na acetilcolina normal, né? A pessoa tem várias acetilcolinas no hipocampo. Está de vigília, ok. Eu fico atento. Eu consigo perceber o que está acontecendo. Eu consigo, né, interagir com o universo que eu estou, porque se alguma coisa acontece diferente, eu estou atento. Está de vigília. Né? Atenção e concentração também depende da ação da acetilcolina, né? Então, se eu vou pegar um texto e vou ler, né? Preciso de concentração, tá lá. Eu vou fazer uma atividade que exige, né, um certo esforço mental, a acetilcolina que contribui para isso. Memória recente, né? Então, para estudar para a prova, né? Eu preciso muito da acetilcolina colaborando comigo, né? O problema é quando ela chega atrasada, né? A memória vem depois, né? Que fiz a prova. Mas todo o processo de memória, né? É mediado pela questão da acetilcolina. Lembrando que a acetilcolina não melhora a memória. O que melhora a memória é você usar seu cérebro, né? Então, se você tem atividades, né, que estimulam sua memória, você passa a ter mais memória. Se você estuda bastante, você memoriza algumas coisas importantes, você vai bem na prova, né? Agora, não existe outra forma, né? A acetilcolina sozinha não vai fazer algo por você se você não estudar. Controle motor junto à dopamina, né? A ação conjunta de acetilcolina com dopamina garante o perfeito movimento que eu consigo ter. A partir do momento que eu perco dopamina, que é uma outra doença, né, que a gente acaba não abordando, né, que é a questão do Parkinson, eu fico com excesso de acetilcolina e fico com menos dopamina, a consequência é ter tremores, né? Então, a dopamina é muito responsável, né, na questão da musculatura esquelética, do movimento inicial necessário, que você exige mais força, igual engatar a primeira marcha de um carro. A dopamina, ela faz, né, o controle fino, né, não deixa que a gente fique estabanado. Quando começo a ter, né, queda da dopamina, essa acetilcolina permanece, aí eu posso ter Parkinson, porque eu perco o controle fino, né, fico mandando impulsos que vão se repetindo.
Também, né, temos várias outras, né, questões atribuídas, né, acetilcolina, mas a de interesse na questão do Alzheimer seria essa, né? Agora, vamos pensar então numa situação em que está tendo uma deteriorização mental, perda de massa mental, e lá no hipocampo começa a ter menos acetilcolina, né? Passa a ter uma quantidade ínfima de acetilcolina. Meu estado de vigília cai, né? Então eu já não fico tão atento e posso sofrer um acidente mais facilmente. A minha atenção e concentração cai, né? Eu tenho dificuldade de entender até o que eu estou fazendo, né? E não consigo concentrar nas coisas que eu preciso. Memória recente vai embora e, né, posso ter problemas de psicomotricidade, né? Porque falta acetilcolina e se uma pessoa que não é parkinsoniana, né, tendo a dopamina normal, ela fica em excesso em relação à acetilcolina e isso vai levar, então, a uma dificuldade motora também, né? Ou seja, né, eu tenho mais controle fino do que impulso, né? Então, meus movimentos ficam mais lentos, tenho mais dificuldade de movimentar, entre outras funções. Então, este é um ponto-chave, né? A acetilcolina tem função fisiológica importante, porém, a sua quantidade menor, né, implica no sistema nervoso central, em manifestações como a doença de Alzheimer. Tem uma outra situação que é importante trazer para vocês, né, que é o seguinte, né, vou apagar aqui. O excesso de dopamina, desculpa, de acetilcolina, também não é muito desejável, né? Porque se eu tiver muita vigília, né, eu entro em estado de estresse. Se eu tiver muita atenção e concentração, né, eu vou criar um hiperfoco, na verdade. Se eu garanto minha memória recente, também eu tenho desgaste mental, né? Eu entro em fadiga mental. E se tiver muita acetilcolina, né, eu vou ter praticamente um processo de acinesia, né? Não vou nem mexer, né? Então, a acetilcolina, ela tem uma regulação fisiológica nas pessoas normais, que é um processo de degradação. E essa degradação, para não ter o excesso de efeito, né, vem por uma enzima chamada acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase ela simplesmente quebra a acetilcolina para que a gente não tenha excesso. Isso nas pessoas, né, que não são acometidas por Alzheimer, né? Então, né, o contrário é necessário, então, né? Então, quando eu perco muita acetilcolina, vou ter, então, sonolência, dificuldade de concentração, lapsos de memória, né? E as discinesias, como comentei com vocês. O excesso também vai ser ruim, né? Então, nem de mais, nem de menos a quantidade normal. Se eu tenho um excesso, né, eu tenho forma de controlar isso, pela uma enzima que vai lá e começa a degradar a acetilcolina em excesso e mantém ela normal. Se eu começo a faltar acetilcolina, eu não tenho processo para repor ela. Esse que é o problema e por isso que acabamos tendo, né, a questão do Alzheimer, né? Principalmente se o cérebro estiver bem deteriorado, né, como que está aqui visível, né, nessa figura aqui do lado. Bom, então, temos cérebros normais, com boa quantidade de acetilcolina. Se a acetilcolina ficar em excesso, a acetilcolinesterase entra lá e inibe, né? E temos cérebros deteriorados, né? Onde tem menos acetilcolina, mas também tem a degradação dela. Ou seja, né, é pouco e ainda degrada e piora mais ainda a situação. E quais são, né, os sinais e sintomas que se apresentam, né, quando uma pessoa tem, então, a doença de Alzheimer, caracterizado pela perda da acetilcolina progressiva, né? Então, tudo começa com as percepções, né, aquilo que são as alterações chamadas perceptíveis, né, no qual as famílias precisam ficar atentas, superar, né, questões de negação da doença e considerar, né, uma questão importante que é uma questão genética, né? Então, isso passa de geração para geração, né? E uma coisa que é fundamental, gente, se começar o tratamento mais cedo, você preserva mais sua memória. Só que a memória perdida não se recupera, né? Então, e assim, eu lembro que quando eu orientava estágios na farmácia escola, e lá dispensa medicamentos, né, para Alzheimer, me sensibilizou muito uma vez de um senhor de pouco mais de 55 anos, assim, né, que já começou a sentir que tinha uma alteração, procurou o médico, né, e ele, por iniciativa dele, falou, quero correr atrás, tratar, porque eu sei, né, o que aconteceu com meu pai, sei o que aconteceu com meu avô, né, então, ele ainda tinha uma percepção e ele mesmo foi atrás, né,
a despeito até do que a família, né, não aceitava, né? Não, está bem, para com isso, tal, mas ele foi atrás e realmente foi necessário fazer um tratamento e certamente ele teve muito sucesso na preservação da memória. Porque o tratamento do Alzheimer, ele não gera memória, ele preserva. Se você faz o tratamento, né, tardiamente, né, com muita sequela já de memória, vai ser aquilo e nada mais, né? No nosso caso, por exemplo, o senhor Joaquim, né, ele não vai recuperar a memória, ele não vai lembrar da filha dele mais, infelizmente, né? Mas ele vai manter o mínimo para não se comprometer mais. Infelizmente, foi uma intervenção tardia naquele caso, né? Então, né, esse bloqueio, então, né, que leva a sonolência, dificuldade de concentração, lapso de memórias e cinesias, causa sintomas como psicomotricidade, ou seja, dificuldade de movimentação, comportamento alimentar alterado, né, porque você tem, né, é uma questão já não só do sistema nervoso central, mas além, né, a boca seca é difícil de comer, né, então o comportamento alimentar fica diferente, né. Temos a questão do comportamento sexual que muda, e por que disso, né? Porque a pessoa perde memória recente e começa a achar que é jovem, né? Em algumas situações, né? E é um comportamento de risco. Hoje em dia já tem até estudos sendo conduzidos, né? Aquela questão do HIV em pacientes com Alzheimer, né? Porque eles não se cuidam, né? Aí entra a demência, começa a gastar dinheiro, vai em outros lugares, né? Então, complicado. E além disso, temos outros sintomas, né? Que são os psiquiátricos propriamente dito, né? Que aí a coisa já começou a complicar realmente. Você tem realmente o comportamento bizarro, né? O comportamento complexo, né? Desordens do sono. Por quê? Porque, né? Vai faltar acetilcolina, né? E deveria se ter a sonolência induzida pela acetilcolina, mas faltando e desequilibrando isso, o que acontece é falta de sono, né? Então, temos essa situação, o comportamento bizarro, né? Que então leva a ideia, né? Que algo não está bem com o paciente. Daí a doença vai evoluir, ela é dividida em 3 estágios, né? O estágio inicial, a pessoa parece estar confusa e esquecida, mas não é aquele esquecimento, igual eu falei, da chave do carro, de onde eu deixei isso, onde eu guardei aquilo. É um pouco mais complicado, né? Como não conseguir voltar para casa, por exemplo, né? As palavras e pensamentos são inacabados e esquece de fatos recentes, né? Uma característica muito comum da pessoa com Alzheimer no início é justamente não terminar as palavras, né? Começa a falar um sotaque meio diferente, assim, de não de, estar claro a fala, né? Que tem um pouco a ver com a questão da psicomotricidade também, né? Que afeta a região da fala também, né? E a questão da memória, né, que aí começa, né, esquecer de fatos recentes, né, uma mudança que teve, o nascimento de um neto, né, e a coisa tende a se estender mais ainda, né, na perda da memória recente. A questão do estágio intermediário, né, o paciente já precisa de suporte, né, para executar tarefas rotineiras, né, não reconhece seus familiares e seus vestuários, por exemplo. Uma da questão do estágio intermediário é a psicomotricidade avançada, que dificulta ele até mesmo de escovar os dentes e trocar de roupa também, né? Então, temos essa fase, né? E o avançado, perda completa da memória, da capacidade de raciocínio, né? Ser necessários de dados em todos os aspectos do dia a dia, que é o caso do senhor Joaquim, né? Nosso paciente que usa lá sua rivastigmina, que teve que usar a mitriptilina, entre outras questões, né? E como é que é feito, né, de uma forma geral, essa avaliação para saber se a pessoa tem ou não, né, risco de apresentar Alzheimer, que na verdade é a redução da quantidade de, de, né, de acetilcolina. Tem uma escala, né, chamada Escala Clínica de Demência, né, a escala CDR, que é um questionário aplicado para verificar se as pessoas, né, têm ou não risco de apresentar Alzheimer, né? Que nada mais é verificar realmente se está tendo uma redução, né, nas quantidades de acetilcolina a ponto de caracterizar, né, um risco realmente de ter Alzheimer. Para a gente ver essa escala, eu gostaria da colaboração de 2 alunos que sejam amigos. Eu posso contar aí com a ajuda de 2 alunos que sejam amigos? Só digam o nome, por favor, porque aí eu vou aplicar o questionário para vocês vivenciarem como é que seria isso, né? Mais uma brincadeira, né? Só para mostrar como é que funciona. Poderia ter aí dois Eu e a alunos. Daiane. Você é quem? Eu não estou conseguindo enxergar aqui a tela.
Eu, Heloísa, e a Daiane. Heloísa. Daiane? A Daiane. A Daiane. Ok. Heloísa, você quer ser a paciente ou quer ser a acompanhante? Posso ser paciente. Tá, então Heloísa é a paciente, Daiane vai ser a acompanhante. Então vamos simular aqui agora como é que vai ser então, como é que seria, né, uma avaliação de demência. Então, o questionário ele é apresentado para o paciente e também para o informante, que é o acompanhante, certo? E as primeiras perguntas são feitas, então, né, para o informante, que no caso é a Daiane. Daiane, as perguntas sobre a Heloísa são o seguinte: ela tem problemas de memória e raciocínio? E se sim, esses são presentes e persistentes? Sim ou não? Para responder. Eu vou falar que sim. Sim, pode falar. É uma brincadeira. Mas é uma questão que não é real, no caso, né? Sim, é uma brincadeira. Então, eu vou falar que sim. Uhum. E são constantes. Sim, a Heloísa é capaz de lembrar de uma lista curta, assim, ou de um resumo, assim, da faculdade, coisa do tipo? Às vezes. Às vezes. Isso. Você tem notado que a Heloísa está perdendo a memória, assim, no último ano, assim? Sim. Ela é capaz, assim, de lembrar acontecimentos recentes, assim? Às vezes. Certo. A perda de memória interfere em atividades diárias, né, dela, como, né, realizar prova, trabalhos, né? Sim. Isso piorou nos últimos anos? Sim. Ela esquece completamente um evento importante, assim, em poucas semanas? Uma viagem, um feriado que passou junto, coisa assim? Às vezes. Ela esquece detalhes significativos de um evento mais importante? Sim. Às vezes. Esquece completamente informações importantes do passado, data de nascimento, do casamento, aniversário dos pais? Geralmente. Ok. Agora eu vou pedir, então, Daiane, para você contar um acontecimento, alguma coisa que aconteceu com vocês diferente, né? Uma coisa alegre, uma coisa divertida, ou uma coisa interessante que tenha acontecido, que marcou, né? Tenha marcado para vocês duas. Uma situação qualquer. Pode ser na faculdade, pode ser, né, uma rede social, qualquer coisa. Conta aí pra gente. A gente teve um acontecimento que foi o aniversário da Heloísa recentemente. Aniversário dela? Isso. Certo. Aconteceu alguma coisa que marcou assim, para vocês, assim? Acho que nesse dia do aniversário dela, assim, que marcou bastante, foi a compra de presentes. A gente não fez nenhum evento, né, fora ali junto na faculdade, mas a troca de presentes, acho que foi bem marcante. Ok. Bom, então dando sequência, agora eu vou perguntar para a Heloísa, tá? Heloísa, está aí? Heloísa? Sim. Heloísa, qual que é a sua data de nascimento? 12 de maio de 2001. Onde você nasceu? Em Mafra. Qual foi a última escola que você frequentou, tirando a universidade? O Instituto Federal. Instituto Federal. Onde fica esse Instituto Federal? Em São Bento do Sul. Qual é o seu nível de escolaridade hoje? Ensino médio completo. Certo. Qual foi a principal ocupação, né, sua hoje? Qual que é a sua principal ocupação hoje? Estudante. Estudante? Uhum. Qual foi seu último emprego? Antes do que eu tô agora? Isso. Foi atendente de loja. Então, aqui não se cabe, você não se aposentou, né? Ok. Voltamos agora para Daiane. Daiane, com que frequência sabe corretamente o dia do mês, a Heloísa? Ela sempre sabe o dia do mês? Às vezes.
Algumas vezes. O mês que a gente está, ela sempre sabe? Geralmente. O ano, ela sempre consegue se situar? Algumas vezes. Dia da semana, ela se localiza bem? Geralmente. Tem dificuldades com as relações temporais, situar acontecimento, o tempo em relação aos outros, né? Hoje tem uma prova, hoje eu tenho, né, um compromisso no trabalho. Geralmente. Ela consegue orientar em ruas familiares, assim? Se eu vou dar uma volta ali, ela consegue voltar sem problemas? Algumas vezes. Consegue orientar-se fora da vizinhança, assim? Se ela tiver que ir no centro da cidade, pagar uma conta, ela consegue voltar, pega o ônibus ou pega o Uber? Algumas vezes. Ela consegue se orientar dentro de casa? Sabe qual é o quarto? Geralmente. Ok. Bom, agora, continuando ainda com a Daiane, que é a informante, considera a capacidade atual da Heloísa de resolver problemas boa, suficiente, mal, sem qualquer capacidade? Suficiente. Certo. Capacidade de lidar com pequenas somas de dinheiro, trocos, gorjetas, PIX, sem perda, perda moderada ou perda grave? Perda moderada. Capacidade de lidar com assuntos financeiros mais complexos, pagar conta, usar cartão, né, mais talvez cheque, né, usar o PIX em altas quantidades. Perda grave. Como ela lida com um acidente em casa, por exemplo, né? Pequeno incêndio, um cano furado, alguma coisa aconteceu de diferente em casa. Como é que ela lida? Tão bem quanto antes, pior que antes ou muito pior? Pior que antes devido à alteração da memória e pensamento. Certo. Daí, então, continuando com você ainda, Daiane, ela compreende bem quando você explica alguma coisa para ela? Raramente. Comporta-se adequadamente, né, de maneira que costumava ser normalmente nas situações sociais, interação com os outros? Algumas vezes. Certo. Então, agora, ainda com relação ao informante, com relação a se vestir, ela sem ajuda, precisa de ajuda, usa a sequência errada de colocar as roupas, ou esquece alguma peça, tipo roupa íntima, ou está incapaz de se vestir? Ela necessita de uma pequena ajuda. Pequena ajuda? Já é um Isso. sinal, então, talvez de uma psicomotricidade comprometida, né? Uhum. Higiene e aparência. Sempre normal, sem ajuda, tem que chamar a atenção. Algumas vezes necessita de ajuda, ajuda sempre ou quase sempre. Tem que chamar atenção. Certo. Com relação à alimentação, limpa, utiliza corretamente utensílios, suja tudo e utiliza apenas a colher, sem ajuda, só consegue comer sólidos simples, precisa de ser alimentado. Limpo, utiliza corretamente os utensílios. Ok. Aqui seria aquela questão, né, da boca seca, principalmente, da gente, está sendo avaliado. Controle esfinteriano, normal, controle total, ocasionalmente urina na cama, frequentemente urina na cama, né, ou totalmente incontinente. Normal, controle total. Ok. Bom, agora vamos voltar para a Heloísa. Heloísa, você tem tido problemas de memória e de raciocínio? Sim. Há pouco, a Daiane falou de um acontecimento que marcou vocês duas. Você é capaz de dizer para mim qual foi esse acontecimento e o que foi que marcou mais assim? Eu ganhei presente. É o presente no aniversário. Presente. Ok. Então, a avaliação seria correto, parcialmente correto ou incorreto, né? Eu acredito parcialmente, porque esqueceu que era aniversário, né? Agora, Heloísa, pensa o seguinte: vou lhe dizer o nome e endereço de uma pessoa. Procure decorar, pois vou pedir para repetir mais adiante, tá bom? Ai, meu Espere eu Deus. terminar e fique atenta. Agora é questão de memória. Maria da Silva
Rua da Praia, 54, Centro. Maria da Silva, Rua da Praia, 54, Centro. Maria da Silva, Rua da Praia, 54, Centro. E qual que é a sua data de nascimento? 12 de maio de 2001. Certo. Nasceu aonde? Mafra, Qual é o nome do colégio que você estudou por último? Instituto Federal, Aonde fica? São Bento. Poderia repetir para mim o endereço que eu lhe disse há pouco? O endereço? Isso. É Nome e endereço. Nome e endereço. Maria da Silva, Rua da Praia, Centro. É só o gabarito, né? 54. Ai, Maria da sim, Silva. é. Certo. Bom, daí então, agora, ainda para você, Heloísa, que dia é hoje? 22 de maio, Qual é o dia da semana? quarta-feira, Que mês estamos? maio, E o ano? 2024. Que lugar é que você está agora? Meu quarto, Qual é o nome da cidade que você está? Campo Alegre. Sem olhar para o relógio, sabe me dizer que horas são agora? Perto das 8? Certo. O sujeito sabe, né? Quem é a pessoa que está te acompanhando aí nessa entrevista aqui? A Daiane. Ok. Ainda para o paciente, né? Se eu lhe perguntar, Heloísa, qual é a semelhança entre uma banana e uma laranja, né? Você pode dizer que é uma fruta, correto? Uhum. Agora, diz para mim, né? Duas coisas que são semelhantes também, mesmo estilo. No mesmo estilo? Isso. Não necessariamente frutas, né? Mas coisas que são diferentes, mas têm a mesma característica. Cachorro e gato. Hum. E calça e camiseta? Certo, né? Então seria cachorro e leão, são animais, né? Animais mamíferos, carnívoros, né? Uma resposta errada seria algo sem sentido. Então, o que tu falou tem sentido, né? Poderia ser também mesa e cadeira, né? São móveis, né? Então, ok. Agora, Heloísa, quantas moedas de 50 centavos são necessários para ter R$ 2? 4. 4. Sim. Quantas notas de R$ 5 são necessárias para ter R$ 20? 4. Subtraia 3 de 20 e siga subtraindo até chegar ao último número. 17. 14. 11. 8. 5. 2. E aí, acabou. Certíssimo. Resposta certa. Então agora, ainda para você, Heloísa, se você chegasse numa cidade desconhecida e quisesse localizar um amigo, o que você faria? Eu sairia perguntando para as pessoas. Ok. Aqui foi mais antigo, né? Lista telefônica, telefonava para algum conhecido, perguntava a pessoa, né? Tá ok. Telefonava para a polícia, seria uma pergunta aceitável também. Agora, uma resposta sem sentido, né? Daria uma nota mais negativa, né? Então, o que falou faz sentido. O que você faria se olhasse para o vizinho e observasse sair fumaça da janela dele? Eu ia ver se tem alguém em casa, na casa dele, para me explicar o que está acontecendo. Chamar os bombeiros, avisar pessoas e o ajudava, né? Foi o que você falou, né? Você ajudaria ela a saber o que está acontecendo, né? Daí, então, só uma alternativa correta, né? Ou você podia só falar alguma coisa, né? Resposta em sentido não sabe, né? -2. Aí vai somando pontos negativos. Por que que você foi à consulta médica, né? Supondo que você estivesse numa consulta médica e, né, as pessoas tivessem falado que você estava esquecida. Você teria essa capacidade, assim, de... Né? É uma pergunta mais específica, né? Acho que aí vou pular essa pergunta, né? Aí tem outra pergunta, que é o desenho do relógio, que também não está sendo mais feito, né? Que a maioria dos relógios hoje são analógicos, do qual a pessoa teria que desenhar, né, uma hora específica, no caso, 2 horas e 45 minutos, né? Então, você conseguiria, Luísa? Não precisa desenhar, não, mas...
Consegue imaginar como é que seria o relógio 2h45? Consigo imaginar, mas eu estava conversando justamente esse final de semana com meu namorado falando sobre eu não conseguiria ver hora naqueles relógios que tem tudo, tipo, só um risquinho, assim, sabe? Não tem o número. Acho que não ia dar muito certo. Daí, então, né, seria desenho não reconhecível, distorção grosseira, né, até chegar à representação perfeita ou quase perfeita, né? Então, gente, obrigado, Heloísa e Dayana, né, para ilustrar, né? Então, uma forma de entender se a pessoa tem Alzheimer, né, é justamente esse questionário, né? Então, agradeço novamente a Heloísa e a Dayana por colaboração na aula de hoje, que dá para perceber que tem algumas perguntas, né, que para a gente é tranquilo, né? Mas para a pessoa que tem Alzheimer, né, fica complexo, né? E é ali que você começa a perceber se a pessoa tem ou não chance de estar com Alzheimer. E existe, né, toda essa situação que envolve, né, a presença de um acompanhante, porque o acompanhante funciona meio como um gabarito ali, sabe? O que a pessoa falar, né, você tem que ver se realmente bateu, né? Um exemplo que acontece aí é justamente a questão, né, do fato do acontecimento, né? Então, foi falado de um aniversário presente, né? A Luísa lembrou, né, que tinha acontecido. Pessoas com Alzheimer têm dificuldade, pela questão de dificuldade de acesso à memória recente, né? Então, pode ter acontecido uma coisa extraordinária ontem, né? Ter acontecido uma notícia alegre, né? Recebeu a notícia que você vai ser avô de novo, né? Fica super feliz no dia seguinte, já não lembra mais, né? Então, denota que a coisa está estranha. Né? Tem aquela capacidade, né, de pensar, né, na questão matemática, né, que envolve um pouco de memória também. Tem outras perguntas que são mais para verificar, né, a questão sistêmica, né? Tipo, dificuldade para se vestir não é uma questão própria da demência, mas a pessoa começa a ter dificuldade de movimentação que indica que, né, a acetilcolina está comprometida. Mesma coisa a alimentação. Tem pessoas que têm dificuldade de alimentar, né, em função, né, das alterações que acontecem, né, do paladar e tudo mais por causa da queda de acetilcolina. Então, este é o processo, né, que a gente meio que imagina, né, como é que seria, então, para uma pessoa com Alzheimer, né, não conseguir responder as perguntas, né, e viver, né, numa situação um pouco paralela, no qual, então, né, temos como certeza a queda da acetilcolina e a questão genética. Agora, o que não é Alzheimer e que não leva aquelas condições apresentadas, né, é o endurecimento de artérias, que era uma teoria muito antiga, né, a questão, né, de uso cerebral, né, porque o que pode acontecer é se você usar mais o seu cérebro, você tem menos impacto em perda de memória, isso é fato. Mas a doença vai acontecer, né? Então você vai sentir menos o impacto da perda de memória, mas a doença acontece, né? Infecções e envelhecimento, muitas pessoas vão envelhecer e não vão ter Alzheimer, e infecções é uma teoria também que caiu, assim como também uma que era muito comum, né? O uso de desodorante, que levava a questão do Alzheimer, também é mito, né? Então, né, algumas coisas, como eu mencionei, ajudam a você ter um impacto menor da situação da perda de memória no Alzheimer. Não cura, não ameniza o Alzheimer, mas ameniza um efeito que é o mais dramático, que é a questão da memória. A questão do jogar xadrez, por exemplo, né, ou carteado, ou ter uma atividade laboral que exija memória, ajuda você a ter menos impacto quando tiver a doença. Né? Então, hoje é muito importante, né, ter consciência disso, porque não vai evitar o Alzheimer, mas evita que você tenha complicações maiores. E tem vários estudos que mostram, né, eles comparam enxadristas, né, e pessoas não enxadristas, e tem pesquisas que mostram, né, pessoas que exercem alguma atividade laboral que requer mais memória e atividades laborais que você não precisa usar tanta memória. Sempre o desfecho é mais desfavorável para aqueles que não têm estímulo para uso da memória, né? Esse é o grande problema envolvido, né? E aí, nesse contexto todo, né, tem então que estarmos atentos, porque também tem estudos apontando a questão, gente, de que nós, no futuro, talvez tenhamos mais impacto do Alzheimer, porque a gente usa menos memória que no passado, que as pessoas do passado, né? Eu confesso para vocês, eu sei o telefone de cor da casa da minha mãe, mas não sei o telefone de cor do meu filho. Fica gravado no celular e você vai automaticamente, né? A gente, às vezes, fica tão ansioso para ter uma resposta que, em vez de forçar a memória para lembrar, você joga no Google alguma coisa que é básica, né?
Ou, às vezes, né, joga até nas inteligências artificiais, e a gente está não forçando a memória mais, né? Então, há uma preocupação crescente com relação a isso, né? E a gente tem que voltar a ter hábitos, né, que minimamente, né, exijam que a gente use mais a memória, né? Como decorar telefone, né, das pessoas que são próximas a gente, né? E tudo que em excesso faz mal, falei para vocês, né? Então, o que acaba, né, acontecendo? A gente falou muito agora até agora da falta da acetilcolina, mas existe problemas do excesso. Só que o problema de excesso ele é corrigido, né? Corrigido de que maneira, né? Por ação de uma enzima chamada acetilcolinesterase, então, que é uma enzima que faz o quê? Ela se liga ao substrato, no caso acetilcolina, e faz a degradação, a quebra molecular da acetilcolina. E uma vez que ela está quebrada molecularmente, ela não tem efeito mais. Regulo. Esta é uma questão fisiológica importante para a gente não ter desregulação mental, né? Então, os fragmentos não têm atividade, né? E isso, então, para pessoas que não têm Alzheimer, é somente uma forma de conter o excesso de atividade colinérgica, né? Agora, né, o que acontece, né? Tendo, então, uma situação, então, que eu sei que pode acontecer essa quebra nas pessoas normais, é sabido também que pessoas que têm Alzheimer, esse processo também acontece. E deixa as pessoas com menos acetilcolina ainda. Foi, então, partindo desse princípio e para preservar um pouco de acetilcolina e também aumentar, foi que foi pensado, então, nos medicamentos, né, chamados, né, inibidores da acetilcolinesterase. São fármacos, então, que agem da seguinte forma. Tem uma estrutura molecular muito parecida com a acetilcolina, só que tem uma afinidade química muito maior com a acetilcolinesterase. E ao invés da acetilcolinesterase agir sobre a acetilcolina, ela é enganada e acaba agindo sobre essa falsa acetilcolina que inativa temporariamente a acetilcolinesterase. Resultado, eu tenho a preservação da acetilcolina. Para a pessoa que tem Alzheimer, isso é extremamente importante devido ao fato do que a perda progressiva de acetilcolina que está levando todos os efeitos, né, mencionados e que acabamos, né, notando um pouco na questão lá do questionário. E se eu consigo fazer isso para pessoas com Alzheimer que têm pouca produção de acetilcolina, porque a massa cerebral está menor, eu consigo aumentar a quantidade dela, porque eu diminuo a frequência da sua degradação, né? Então, a grande questão reside nisso. Então, os fármacos, né, utilizados... Oi, diga. Desculpa interromper, mas você pode voltar nessa explicação ali da atuação do fármaco, que eu acabei me perdendo um pouco. Sim, claro. Então, só recapitulando então. Pessoas normais, né, têm um controle do excesso de acetilcolina. Eu não posso ter o excesso porque vou ter, né, os efeitos contrários. Vou ficar muito tenso, muito estressado, atento a tudo, né, e aquilo é mal. Então, quando o nosso corpo começa a ter excesso de acetilcolina, entra em ação uma enzima degradadora, né? Enzimas são aquelas substâncias, né, que facilitam uma reação química acontecer. Quebrar uma molécula de acetilcolina não é fácil, eu preciso de muita energia para quebrar essa molécula. Daí eu conto com a presença, então, na bioquímica, de uma enzima chamada acetilcolinesterase, que ela faz o quê? Ela consegue, então, se ligar, né? Deixa eu pegar só o slide anterior. Ela consegue, então, se ligar, né, à acetilcolina, e uma vez que ela se liga à acetilcolina, ela faz um processo que a gente chama na bioquímica de reduzir a energia de ativação e permite que reações químicas difíceis de acontecer aconteçam mais facilmente, como, por exemplo, a quebra da acetilcolina. Então, quando eu estou com excesso de acetilcolina e estou ficando estressado já, atento a tudo, né, estou suportável viver assim, né, a acetilcolinesterase entra em ação, quebra um pouco de acetilcolina e normaliza. Eu fico na quantidade fisiológica que eu preciso, certo? Então é assim que funciona, né? E é assim que eu regulo. Daí o que acontece, né? Essa enzima, então, ela tem essa capacidade de fazer essa quebra, então, e normalizar para pessoas normais. Teve um pesquisador que, então, teve uma ideia brilhante, né? Ele falou o seguinte, tá, né? Isso normaliza normal. Agora, se eu conseguisse bloquear a atividade dessa enzima e não permitir essa quebra acontecer, eu vou aumentar a quantidade de acetilcolina.
Mas aí perguntaram, né? Mas para que você quer fazer isso, né? Excesso de acetilcolina faz mal, para que você vai querer, então, né? Garantir que a pessoa tenha mais acetilcolina. Daí, né, a dedução dele foi óbvia, né? Para quem tem pouca acetilcolina, eu inibir essa enzima aqui, preservo, né, a quantidade de acetilcolina e faço até aumentar um pouco, porque eu não estou permitindo a degradação, a quebra da acetilcolina. E foi então, né, com esse intuito de impedir essa quebra para pessoas com Alzheimer, né, que se pensou então nessa alternativa, né, de evitar que a acetilcolinesterase quebrasse as poucas acetilcolinas que o doente de Alzheimer tem. Tá, então, como é que funciona? A rivastigmina, que o senhor Joaquim usa, né? Começou lá no começo da aula. Rivastigmina que o senhor Joaquim usa. Qual é a função dessa rivastigmina? A rivastigmina, ela se infiltra no sistema nervoso central e se comporta como uma falsa acetilcolina. Então, o que ela faz? Ao invés da acetilcolinesterase ligar na verdadeira acetilcolina, quebrar ela e deixar inativa, a rivastigmina, por exemplo, se infiltra, tem uma grande afinidade pela acetilcolina, né, pela acetilcolinesterase, desculpa, né? E vai fazer, então, com que a acetilcolinesterase não alcance a verdadeira acetilcolina e não faça com que ela se quebre. Para o paciente Alzheimer, isso é o que ele precisa no momento. Ter mais acetilcolina para não sentir os impactos, incluindo a questão da perda progressiva da memória. Ficou mais claro? Alguma dúvida ainda? Isso, só para ficar bem claro, para ver se eu entendi. Então, ele, na verdade, o medicamento, ele produz, digamos que essas falsas acetilcolina para a enzima quebrar essas falsas e não a verdadeira. Isso. Exatamente, é isso mesmo. Então, obrigada. Nada. Então, tendo isso, então, para o paciente de Alzheimer, perfeito. Lembrando que pessoas normais não precisam usar isso, né? Porque só vai aumentar, né, um pouco até a ansiedade. Daí, o que nós temos hoje, né, disponíveis no mercado para preservação de memória? Não dá mais memória, preserva o que tem. Quanto mais cedo diagnosticado o doente de Alzheimer, melhor. Ele preserva. Em sua vida, quanto mais ele usou a memória, menos impacto ele vai ter. Mas se tem, a doença é progressiva, então, donepezila é essa falsa acetilcolina que se liga à enzima, né? E como foi falado, né? Ela é quebrada e não a verdadeira. Então, assim acontece. Temos a galantamina, mesma coisa, né? Com várias concentrações, a memantina e a rivastigmina, né? Que acaba sendo, né, uma das mais utilizadas atualmente. E tem até na forma de adesivo transdérmico, né? Que é muito interessante pela seguinte questão, né? O paciente com Alzheimer, por mais que a cuidadora fale, tome isso aqui, tem paciente com Alzheimer que acha que quer matar ele, né? Um pouco parecido até com esquizofrenia, né? Acha que estão tentando armar alguma coisa contra ele. E como às vezes rola um discurso de dinheiro, né? Porque está gastando muito, aí já acha que já está querendo pegar a herança dele e tal, não sei o quê, né? E é complicado. O adesivo transdérmico você colocou, desde que ele não cisme com aquilo, né? Fica mais tempo e não tem que ficar todo dia dando a medicação, né? Então é dessa forma que acontece, né? Professor, então, oi, diga. Esse rivastigmina, ele tem adesivo transdérmico, mas ele também tem cápsula? Tem todas as formas aqui, ó. Ah, Cápsulas, 1,5, 3 miligramas, tem solução oral também. Às vezes tem paciente que tem dificuldade de deglutição, né? Ou a dose é difícil de ser ajustada, né? Em vez de quebrar o comprimido, você dá ml, que é mais fácil, né? Ah, tá. Beleza, obrigada. Então, é preciso um diagnóstico correto, porque tem situações que parece demência, mas não é Alzheimer. Tem que saber a forma como a doença se apresenta, né? Então, em algumas situações, como o senhor Joaquim, né? Tem que usar outros medicamentos para ajudar a controlar outros sintomas, incluindo a questão alimentar, por exemplo, né? Aí tem que usar aquelas salivas artificiais, né? Que é vendido em farmácia, às vezes, que ajuda bastante. O medicamento, que vai depender da aceitabilidade do paciente. Rivastigmina está sendo muito utilizado, mas donepezila também é bastante, galantamina também pode ter seus benefícios, né? E observar o estado clínico do paciente, né? Porque às vezes, né, tem situações onde o envelhecimento, principalmente, compromete, né, questões farmacocinéticas importantes. Porém, o ser humano é incrível, né? Gente, rivastigmina
preserva a memória, não dá mais memória. Mas, né, tem muita gente usando para fazer concurso público e prestar vestibular, né? O chamado doping intelectual, né? Daí, né, um dos que são utilizados, né, é eles, né? Rivastigmina e Lepezila, fármacos para a doença de Alzheimer. Então, assim, se você não tem uma boa memória, se você não estudou, se você não forçou sua memória num processo cognitivo para fixar o assunto que cai no concurso, na prova ou no vestibular, não é essa medicação que vai resolver, né? Se você não dedicar horas para isso, né, não vai ser a rivastigmina que vai fazer você estudar meia hora e aprender o assunto, né? E o pior, né, acaba prejudicando o desempenho cerebral de pessoas saudáveis. Por quê? Porque você vai ficar hiperatento, vai ficar ansioso, né? Você não vai conseguir desligar de uma questão e partir para outra questão, porque você vai ficar só atento numa, esmiuçando ela, perde tempo. Enfim, né? Tá tudo errado, né? Mas, né? As fake news estão aí, né? As digitais influencers falam tudo quanto há, né? Então, né, temos essas preocupações. E tem uma outra questão importante, né, que envolve, né, um medicamento que o senhor Joaquim usa, que é a questão do omeprazol, esse medicamento tão usado, né, para dores no estômago, no qual, né, independente de ter Alzheimer, o uso crônico por 6 anos de omeprazol pode levar a quadros de demência, só que aí é reversível. Por que o omeprazol causa demência? Porque ele inibe a absorção de vitamina B12. E a vitamina B12 é fundamental para a questão, né, do bom funcionamento neuronal, né, principalmente formação adequada de baía de mielina e garantia do alcance de potenciais de ação adequados. Então, né, omeprazol, gente, é para usar 15, 20 dias, né, e é uma questão, né, extemporânea. Se você tem uma acidez estomacal a longo prazo, tem que ver se não é causada por uma bactéria chamada Helicobacter pylori, aí o tratamento tem que ser omeprazol mais alguns antibióticos, né? Ou se não tem uma outra causa, até mesmo psicossomática, né? O estresse, né, leva, né? Se você não cuidar do seu estresse, não resolver seus conflitos, né, não vai dar certo, né? Só que hoje tem o uso e abuso do omeprazol. Problema é que essa demência não aparece a curto prazo, aparece a longo prazo, e deixa a pessoa muito parecida com quem tem Alzheimer, né? Isso é um ponto. O segundo ponto é quem já tem Alzheimer, se usar essa medicação, gente, complica demais, né? Porque piora. Aí a rivastigmina no Sr. Joaquim fazia um trabalho e o omeprazol estragava todo o trabalho, né? Uma interação medicamentosa. Então hoje é preciso ter muita cautela, né? E muitos casos de demência acabam sendo tratados erroneamente porque a pessoa está usando e abusando de omeprazol, né? Isso por quê? Porque assim, para a gente ter uma perfeita digestão, a gente precisa da acidez estomacal. A acidez do estômago, ela permite a absorção de vários nutrientes, né? E só que, tudo bem, se está desregulado, você tem que regular. Agora, ficar anos e anos usando, você entra num processo chamado acloridria, que é produzir muito pouco ácido, e o pouco ácido produzido, né, interfere na absorção de nutrientes. Daí, então, o problema está dado, né? Daí, então, né, os tratamentos com medicamentos requer bastante cuidado, bastante cautela, né? E tem que ter um planejamento e gerenciamento também. Porque assim como nós vimos, né, na questão da esquizofrenia, onde tem a perda da autonomia, também no Alzheimer acontece o mesmo fenômeno, e a gente viu isso, né, no storytelling inicial. Então, segundo Caldas, né, que fez o estudo em 2003, né, já tem 21 anos já, né, quando o membro da família desencadeia um processo de dependência, né, derivado de alguma doença, como no caso o Alzheimer, né, há uma alteração na dinâmica familiar que traz impactos, né, pesados, né? Como, por exemplo, até mesmo, né, conflitos conjugais pode acontecer, né? Se você tem, né, no caso, morando junto, um pai que tem uma certa demência que está tendo dificuldade de controle pela questão farmacológica. Então, à medida que a pessoa vai desenvolvendo a doença, há mudança de papéis entre membros da família. No caso do nosso storytelling, né? A filha, ela abandonou o trabalho para cuidar do pai, isso pode ter gerado algum impacto, né, econômico, inclusive, na renda da família, né? Porque, né, assumiu uma responsabilidade pelo pai que estava doente.
Daí o Karsh também, em 2003, né, fala que o cuidador é uma pessoa que chama para ser incumbência de realizar as tarefas, né, que são mais possíveis de serem executadas, né, que não são mais possíveis, né, de ser realizadas pelo doente. Daí, então, doença de Alzheimer, né, é uma doença familiar, repercute profundamente no cotidiano das famílias, especialmente, né, para o familiar, né, que assume essa questão de cuidador, né. Então, né, o Waldman, em 2004, né, fala da questão, né, da atenção especial que os profissionais de saúde têm que dar, né, principalmente e também para a família e para o cuidador, né. Então, a gente fala muito aí do seu Joaquim, mas a cuidadora pode estar em depressão, pode estar entrando já em processo de ter um Alzheimer futuramente, porque tem a questão genética, tem questões de conflitos que ela pode estar tendo com o marido, com os filhos, né, questões que acabam acontecendo, problemas com os próprios irmãos, parece que não colaboram muito, né, e situações das mais diversas, né. Então, gente, vamos fazer uma pequena pausa agora, são 20 horas e 20 minutos, vamos voltar às 20h40, tá? Para a gente, então, discutir novamente o storytelling e ver quais seriam, né, os desfechos para essa situação, ok? Então, até daqui a pouco, né, para a gente, então, finalizar nossa aula de hoje, ok? Qualquer coisa, voltamos daqui a pouco. Tchau, tchau. Pessoal, vamos então retomar então nossa aula, para a gente entrar então nessa fase final. Vou então comentar, né, algumas coisas do storytelling então que foi apresentado, para a gente então ver, né, as conclusões que a gente pode chegar com relação, né, ao que foi então apresentado na aula de hoje, né. Então, voltando a compartilhar minha tela aqui com vocês, então, né, tínhamos então, né, terminado a primeira parte da aula, falando, né, sobre a questão da psicofarmacologia e o envolvimento da família, quando existe, né, essa situação da questão da incapacidade que o paciente apresenta, e, né, voltando então à nossa história, agora com tudo que a gente abordou, né, e foi falado aqui durante a aula, então o paciente, né, no caso aqui específico, né, o senhor Joaquim, né, o nome fictício, tem perda da autonomia, a ponto de residir com as filhas, né, também com o genro e com seus 4 netos. A família responsável usa rivastigmina. Rivastigmina tem qual função, né, para este paciente, então, considerando o que a gente viu durante a aula? É uma medicação, então, que inibe a degradação da acetilcolina por agir sobre a enzima degradadora, né, que seria o caso da acetilcolinesterase. Rivastigmina, uma falsa acetilcolina, que entra no lugar dela, é quebrada no lugar dela, né, e não gera grandes transtornos. A verdadeira acetilcolina permanece e vai aumentando a quantidade ao longo do tempo, à medida que a sua degradação fica comprometida pelo auxílio da rivastigmina. Então, seria o processo esperado, né? Então, houve mudanças, né, como a gente viu, né, nos textos que eu apresentei no final da primeira parte da aula. A doença de Alzheimer muda a dinâmica da família, muda toda uma rotina que se espera, né? Então, o paciente, né, no caso, o Joaquim, já está no grau avançado, com perda, né, considerável da memória, e que poderia talvez ter um desfecho um pouco diferente, né, se o diagnóstico fosse feito precocemente, né, ou se não tivesse alguma atividade, né, que estimulasse o uso da memória. Mas o fato é que, com seus 82 anos, a situação já está bastante complexa, né, não reconhece mais a filha, né, e também os netos, nem o genro, né, e aí apresenta problemas de desnutrição, muito relacionado à questão da queda da acetilcolina, que tem funções digestórias importantes, como, né, estimular a salivação e garantir o movimento peristáltico do intestino. Baixa acetilcolina, pouca salivação, né, a xilastorreia que a gente fala, né, e o movimento, e também um quadro de constipação vai se instaurar. Então, é difícil, né, se alimentar quando você tem boca seca, né, não gera nem prazer da alimentação, e o paciente, então, né, com o seu estado de debilidade cognitiva também não consegue se alimentar e apresenta, então, quadro de desnutrição. Se a gente olhar, então, né, o geograma e o ecomapa dessa família, então, né,
que nós podemos observar, então, né? Temos aqui o paciente, né? Mas vamos considerar também a cuidadora, né? Quem é que cuida do cuidador, né? Essa é a grande questão, né? A grande indagação que a gente tem que fazer, né? Então, ela apresenta uma relação forte com o marido, né? No caso aqui, né? O paciente, né, tinha uma forte relação também com a esposa, que já é falecida, e, né, as relações podem tender, né, a ficarem mais complicadas se, né, a situação não for devidamente contornada e essa sobrecarga da filha não for levada em consideração. Então, ela tem um comprometimento, né, em termos de relações com os demais membros da família, e pelo que parece, né, ela acaba sendo realmente a pessoa mais eleita, né, para cuidar do pai. Parece que ela tem realmente essa proximidade, porém tem outros filhos, né, e esses outros filhos poderiam também, de uma certa forma, colaborar. Na questão do ecomapa, né, o paciente, pela questão da déficit cognitivo, poucos amigos, né, não realiza atividades laborais, né, também tem função da idade, e pela própria condição também fica difícil ter algum lugar na comunidade para frequentar. O principal ponto de apoio, né, em termos comunitários é o próprio genograma dele, né, é o próprio questão familiar, onde a estratégia, nesse caso aqui, gente, seria trazer esses outros filhos para este campo aqui do ecomapa, né? Porque os filhos podem colaborar de alguma forma, podem ajudar de alguma maneira, né? Então, isso se torna, então, a principal questão, né, a ser trabalhada, também conhecendo a relação também que existe, né, da irmã com os irmãos, do pai com os filhos, se bem que o pai, nessa questão cognitiva, né, já não teria, talvez, uma resistência em relação a alguma possível desavença com algum filho. Então, né, nesse caso real, né, como a residência era multiprofissional, né, a psicóloga fez, né, um esforço imenso, né, para trazer esses filhos para dentro desse ponto do ecomapa também. Daí, então, né, temos essa questão dessa sobrecarga. Então, nesse caso, né, temos que cuidar do cuidador também, né. Daí, né, o distúrbio do sono, que é uma característica que acontece, que teve uma tentativa de contornar isso usando, né, a questão da mitriptilina em uso off-label, porém não deu certo, né? Quando usava 25, ele ficava em estado quase letárgico, quando usava menos de 25, partindo o comprimido, né, não dava o efeito necessário, né? Então é difícil ajustar, né? Como é que você vai ter 20, 18, 17, 15 miligramas, né? Se é um comprimido, mais fácil é partir no meio, partir em 4 já é quase que inviável, né? Então, na estratégia de partir o comprimido, não dava certo, ou era de mais ou era de menos, né? Como aqui foi contado no início, né, da atividade. E, além disso, né, tinha o uso do omeprazol, que a gente viu também que, né, deve ser evitado, né? Porque ele, entre aspas, né, corta o efeito da rivastigmina. A rivastigmina conserta de um lado, mantendo os níveis de acetilcolina estabilizados, né, para não avançar, né, e conter até alguns comportamentos que o paciente tem, mas, né, a deficiência de vitamina B12 contribui para outros processos neuronais que levam à demência, né? Então, tem um somatório aí que a rivastigmina, por essa razão, não faz efeito. Então, né, do ponto de vista aí psicofarmacológico, né, temos uma interação medicamentosa aí acontecendo, e então uma necessidade de suspender esse uso e pensar em alguma alternativa para lidar, né, com o problema que o paciente tem, que pode estar associado, inclusive, né, ao déficit colinérgico também. Então, gente, né, qual foram, né, os encaminhamentos para esse caso, né? Um eu já citei, que foi a questão, né, de buscar trazer o restante da família para próximo desse núcleo para dividir as responsabilidades, né? Porque não é uma questão de ajudar, é uma questão de responsabilidade. Todo mundo é filho, né? Todo mundo tem que ajudar de uma certa forma, né? Mesmo estando distante, né? De alguma maneira, nem que seja financeiramente, para ter um cuidador, nem que seja temporário, para a mãe poder passear com os filhos, né? Passear com o marido e tudo mais. Então, isso foi o encaminhamento que foi feito, né? Deu sucesso isso, né? A família compreendeu. E a filha teve momentos, né? Que ela pôde voltar à sua vida, né? A questão da insônia foi resolvida com clonazepam, um benzodiazepínico, que é o único que tem a forma gotas, né? Partir comprimido era difícil, né? Mas você ajustar as gotas é mais fácil. Então, foi orientado que a cuidadora, né, observasse, então, né, a quantidade de gotas, né, que fosse ideal, né? Do limite estabelecido, obviamente, né? Então, aquele limite poderia levar muito sono,
poucas gotas, né, abaixo do limite poderia não fazer efeito, então achar um intermediário que é mais inteligente do que partir comprimido, diga-se de passagem, né? Então foi resolvido dessa forma, né? E, né, muitas intervenções para a cuidadora, porque o Alzheimer é uma doença da família, né? Ela faz a parte dela, incluindo cuidar da medicação agora, né? Estar ciente, né, dos problemas envolvidos da medicação, mas ela, né, precisou também, né, de uma intervenção psicofarmacológica porque ela estava com depressão, né? Então, daí então foi pensado também no seu ecomapa pessoal, que foi construído, não tem ele aqui agora, né? Mas questão de comunidades, né? Até mesmo a possibilidade de ela retomar a sua atividade laboral, né? Se organizar em função disso, né? De ficar só, né, na questão de cuidar do pai, comprometendo em toda uma dinâmica da família que ela constituiu, né? Inclusive, né? Então, nessa situação, então, ela conheceu, né, foi indicado para ela, né, a questão, né, dos grupos de apoio que existem, né? Então, existe um grupo de apoio da Associação Brasileira de Alzheimer, que está no Hospital Universitário lá de Florianópolis, onde, né, os cuidadores trocam experiência de como eles conseguem organizar a vida, né? Isso fez uma diferença muito grande para a cuidadora, né? Porque então, com a família, os demais irmãos ajudando, ela podia pagar uma cuidadora para ficar com o pai durante um certo tempo e ela poder, né, fazer suas coisas da vida e também frequentar esse grupo, onde muitos cuidadores encorajam. Eu já participei alguns como voluntário e observador, né? E um discurso muito forte é esse, né? A gente tem que viver, né? A gente tem que desapegar, porque a gente é cuidador, não é salvador, né? E trocar experiência, né? Como é que conseguir contornar uma situação e outra e tal, e funciona muito bem, né? E esse grupo era coordenado, inclusive, por uma psicóloga que eu admiro muito, né? A Cida Crepaldi, né? Professora da UFSC, né? Que realmente ajudava muito, né? Nessa parte, né? Então, né? Foi assim, então, né? Que se teve, né? As condições, né? E, gente, muito importante, né? Tanto a esquizofrenia quanto o Alzheimer não é doença de uma pessoa, é uma doença da família. A família precisa tanto de cuidado quanto o próprio paciente, né? Daí, deixei também algumas questões, vou comentar rapidamente, né, e já libero vocês para fazer os exercícios, né? Então, a fisiopatologia do Alzheimer, né, ela é causada pelo declínio da quantidade de acetilcolina em função de um cérebro que vai se deteriorando, perdendo massa. Na região do hipocampo, então, você tendo menos acetilcolina, né, você tem todo um comprometimento das funções a ela atribuídas, né, que aí então vai culminar nos sinais e sintomas, né, perda da questão do estado de vigília, né, perda da questão da memória recente e assim por diante, né, isso já foi comentado, né, a aula está gravada, quem quiser revisitar pode revisitar. O mecanismo de ação dos psicofármacos para reversão do quadro de Alzheimer, né, então se o X do problema é baixa acetilcolina, eu vou aumentar a acetilcolina. De que maneira, né? Impedindo a sua degradação, agindo sobre a enzima que a degrada. De que maneira? Usando uma, entre aspas, falsa acetilcolina, como a rivastigmina ou donepezila ou a galantamina, que se liga a essa enzima e é quebrada no lugar dela. E a verdadeira continua agindo por mais tempo e vai ter se acumulando, porque elas são também produzidas, né? O omeprazol, né, um medicamento aí tão usado na questão digestória, né, pode causar a longo prazo, sim, quadros de demência. A hipovitaminose B12 pode acontecer a longo prazo, né, e apresentar quadros muito semelhantes à do Alzheimer, porém revertidos se você fizer a reposição de vitamina B12. Né? Porém, no Alzheimer, a gente sabe que não tem cura, né? Daí, então, a questão seria, né, prejudicar. Aí, no caso, o senhor Joaquim, por exemplo, né, suspender o uso do omeprazol e fazer dosagem de vitamina B12 para normalizar, né, e ajudar, né, tirar esse efeito extra na demência que ele apresentava. A questão, né, do uso da mitriptilina, né, que falhou no caso. Por que ela falhou, né? Porque não ajustou a dose dela, né? Então, a melhor alternativa, que é a continuidade aqui, né, mostrei para vocês, né, que é o uso do clonazepam, então, na formulação de gotas, né, porque é fácil de ajustar a dose para um paciente que já tem uma certa idade, tem debilidades hepáticas e renais, né, que compromete a questão da eliminação dos fármacos, né. E, né, uma questão extra aí, né, que como eu trabalho com pesquisa e extensão, né, jogo sempre as ideias aí, né. Tanto em Joinville eu desconheço, na verdade eu desconheço, né, se existe algum grupo de apoio para cuidadoras, né, de pacientes com Alzheimer. São Bento, né, não conheço realmente, aí não tem,
Mas seria interessante verificar isso, né? E pensar numa questão de uma extensão para esse grupo, gente, que é muito debilitado, né? Então sofre muito. Tem um modus geral dessas pessoas cuidadoras, né? Que tem uma característica quase que é uma forma, assim, um arquétipo, né? E seria muito interessante pensar nisso, né? Para a questão não só do paciente de Alzheimer, não da cuidadora, mas para as famílias em geral, né? Para realmente terem uma qualidade de vida e aceitarem, principalmente, né, aceitar a condição da doença. Porque a gente sabe que a doença, né, tem as suas fases, né, como a negação, raiva, né, a barganha, entre outras, né? E no caso do Alzheimer é difícil e complicado de aceitar, né? E a sensação de impotência às vezes chega muito forte, né? Porque você vê seu pai que nem te reconhece mais, né, tendo um comportamento às vezes, né, que é bem reprovável, né, e às vezes, né, pode ser até chacota pela vizinhança e tudo mais, é muito difícil, né? Mas a gente tem que desapegar, né? Então a gente tem que saber gerenciar tudo isso aí e principalmente manter, né, o convívio da família, porque talvez a pessoa cognitivamente não está ali, né? Mas o grande sonho dela é que, né, todos os, né, membros da família convivam em harmonia, né, e consigam realmente, né, conduzir a vida, né, e ter, né, os passos seguintes, né? E isso se torna agora uma iniciativa da própria família, né, conseguindo conviver com o estágio de demência, né, do pai ou da mãe que é acometido por essa doença, certo? E as medicações colaboram para a preservação da memória, né? Não vai dar memória, não vai fazer a pessoa relembrar de coisas que aconteceram, né? Por isso a importância do tratamento farmacológico precoce, né? E, né, enfrentar isso, né? Então a gente tem várias questões, né, que dão suspeitas, principalmente a questão, né, familiar, né? Que aí então nos encoraja realmente a buscar o cuidado quanto antes e quanto mais cedo, correto? Bom, gente, então é isso, né? Os comentários das questões, então, estão feitas aí. Alguma dúvida por hora, alguma questão a ser trazida? Caso não tenha